É tu Oi, mesmo. gente, boa tarde. Eita. Boa tarde, galerinha do YouTube. Então, vou começar falando na minha obra, que a primeira obra que veio no meu trabalho foi a Mona Lisa. Mona Lisa, eu vou estar mostrando fotos pro. Tá. Essa, pra quem não sabe, essa é a Mona Lisa, galerinha. Mona Lisa. E tem. Primeiro, vamos falar sobre a Mona Lisa, o quadro mais famoso de Leonardo da Vinci. A obra, inclusive, foi feita entre os anos de 1503 e 1506. De modo geral, essa pintura desperta há séculos a curiosidade e o interesse de vários amantes da arte. Praticamente. Isso se dá principalmente por con- isso se dá principalmente por conta da expressidade e enigmática da modelo. Basicamente, o sorriso é o olhar de Mona Lisa, são as características que mais chamam a atenção. E é justamente por isso que essa obra é a mais é a mais comen- é a mais comentada, valiosa e também a que mais serve como influência para diversos aspectos culturais, desde sua criação, a título de curiosidade, essa obra se encontra no Museu de Louvre, em Paris. Ok. E tem a obra O Grito, Hum. que foi uma obra que a gente reproduziu numa tela lá no circo, que a minha ficou bem feia. Então, essa é o Grito, a obra O Grito. Por tudo meu caderninho bonitinho, tá? Essa é a obra O Grito. O Grito se encontra nos... Eita, peraí. O Grito se encontra no segundo lugar justamente por ser considerado um ícone cultural. Até porque esta é uma das obras de arte que mais definem o movimento impressionista da época. Sobretudo, essa obra de 1893 é considerada como uma das mais famosas do artista norueguês Edvard Munch. É claro, desculpa, a gente não precisa falar esse nome assim estranho, não. Fique em paz, amor. Naya, Pode me continuar. desculpa. É claro, é considerada também uma das mais famosas de toda a história da arte moderna. Inclusive, ela é caracterizada como uma das poucas obras de arte capazes de transmitir com clareza o sentimento de angústia e o desespero do ser humano da época. Assim, sendo por ser uma obra muito requisita, ela também é uma das mais caras do mundo. Tanto é que em 2012 ela foi vendida em um leilão por... Ai, pronto, um número gigante aqui. Uhum. Vou tentar falar, mas é muito grande. Por muita grana. Nossa, foi muito grande, mas foi milhões. Eu vou falar o número, aí vocês tiram as próprias conclusões, que foi 9,9 milhões de reais. De dólares, nem foi reais, foi dólares, para ajudar a certeza do ser humano. Dólares. Contudo, atualmente, ela se encontra exposta na Galeria Nacional do Oslo. Ó, parece o Oslo da Casa de Papel. Oslo, na Noruega.
Eita, metade das obras na Noruega, pro eita. É. E tem a Noite Estrelada. Noite Estrelada, que também... Noite Estrelada aqui, pro essa aqui é a Noite Estrelada, pra quem não sabe, tá, gente? Noite Estrelada é essa aqui. Também achei muito bonita, viu? Sobretudo, essa é uma das obras de arte de Vincent van Gogh, artista holandês pós-impressionista que mais se destacou. Inclusive, A Noite Estrelada, de 1839, ao contrário das outras obras, é uma das únicas pintadas sem a existência de uma paisagem real como modelo. Contudo, o artista já alegou que se inspirou na paisagem de Provence. A título de curiosidade, Van Gogh, falando errado, é Van Gogh, eu já estava como Van Gogh, é Van Gogh, não. Van Gogh já ficou internado no Asilo Saint-Charles, Provence, na França, para tratar problemas psicológicos. Aliás, A Noite Estrelada foi um dos 150 quadros de Van Gogh pintou enquanto esteve internado. Sobretudo, hoje, o quadro se encontra no Museu da Arte Moderna MoMA em Nova York. Ele já foi internado, dá dó de ser humano desse, viu, Pro? Nossa, o artista foi internado já por cima. Aí, Pro, tem o Nascimento de Vênus, que é essa obra aqui, ó. Nascimento de Vênus, Pro. Essa obra foi produzida no ano de 1483 pelo artista Sandro Botticelli. Eu sei o nome, só que não sei falar, Pro. Sandro Botticelli. Basicamente, essa tela faz parte de uma série de trabalhos ou quais eram inspirados em relatos de obras-primas da Grécia Antiga. Sobretudo, essa ficou conhecida como uma das pinturas mais reproduzidas na escultura popular. Tanto que você pode encontrá-la no cinema em propaganda, na literatura, na música e em outras manifestações contemporâneas. Mas a tela original se encontra exposta na Galeria dos Ofícios, na cidade de Florença, na Itália. Tem a Guernica, não sei falar esse nome, mas tá bom, é essa aqui, Guernica, que é uma tela aqui, ó, pronto. E assim, né? Essa é legal também. Aqui, o pintor, a priori, essa tela foi produzida por Pablo Picasso em 1937. Sobretudo, ela é considerada como uma das obras mais famosas do artista e também é considerada como uma das mais importantes e simbólicas do movimento Cúmplicas. De modo geral, a importância desse quadro é o fato de possuir significado político e por apresentar uma crítica ao caso e destruição provocando pelo nazismo. Estou apresentando trabalho. Inclusive, essa tela é uma representação do bombardeio que a cidade espanhola de Guernica sofreu
em 96 de abril de 1939, durante a Segunda Guerra Mundial. Caso queira vê-la, ela se encontra no Museu Nacional Centro-Arte Reina Sofia, em Madrid, Espanha. Aí tem essa obra aqui que chama As Meninas, em sexto lugar. As meninas. Sim. Ai, gente, desculpa pela imagem, tá? Que é a imagem de celular. Pronto. A princípio, caso você não conheça essa pintura, é considerada como uma das mais analisadas do mundo. Aliás, ela é tão analisada assim justamente causa da sua, por causa da sua complexidade e composição enigmática. Sobretudo, essa tela foi pintada por Diego Velázquez em 1656. Vale ressaltar que hoje ela se encontra no Museu do Prado em Madrid. Basicamente, o artista ficou conhecido por essa obra como um dos principais artistas do século de ouro espanhol. Inclusive, essa tela fez parte de fase denominada por ele como La Família. Até porque ela procurou representar o cotidiano das mulheres. Tanto é que você pode perceber que a presença de jovens Margaridas, Teresa e Rabusco, com sua corte de demais espregados. Tem essa obra que chama Fonte, que eu não entendi ela direito, mas ela chama Fonte por essa aqui, ó. Viram? Bem diferente, né? Bem diferente. Ai, gente, calma. Essa que chama Fonte. A princípio, para você, qual é a principal conceito da arte? Se você não sabe responder essa pergunta, provavelmente, então você também não irá entender essa obra. E por que ela é tão importante assim? Até porque não faz sentido um pinico de cabeça para baixo fazer tanto sucesso assim. Não é mesmo? Sobretudo, essa arte foi criada em 1917 pelo artista Marcel Duchamp. Basicamente, essa arte foi criada pelo artista, um artista com o intuito de estabelecer o debate entre conceitos X-arte. Pois isso, como você pode perceber, essa obra de arte é totalmente antista. De modo geral, ela criou como uma forma de ser provocativa e irônica. Tanto é que ela consegue marcar a história da arte com essa tela. Basicamente, ela assim comprou esse texto aqui dela, tipo, bem grandinho, tá? Tá bom, não tem problema não. Basicamente, não, porque eu ainda tô, tipo, eu tentei resumir, mas não ficou um resumo tão, com um resumão ainda, maior ainda. Não tem problema não, Nonô. Pode apresentar seu trabalho tranquilo, tá? Tá quase acabando também. Basicamente, ele, assim como os demais artistas do movimento dadaísta, acreditavam que para ser um artista, as pessoas não precisam ter o dom
de desenhar e pintar perfeitamente. Na verdade, ela só precisa ser capaz de criar algo novo. Integralmente é o que faz as pessoas refletirem. Aí, em oitavo lugar, tem a Liberdade Guindo o Povo, que é essa obra aqui, ó. Dá pra ver? Verdade guiando o povo, né, gente? Presta atenção. Ô, gente, por que tem um monte de gente com câmera fechada? Pode abrir. Vamos. Eu quero ver o que todo mundo tá fazendo enquanto a amiga de vocês está apresentando o trabalho. Tá. Pode continuar, Nonô. Verdade guiando o Povo. A princípio, essa obra foi criada por Eugênio Deleuze em 1830. Basicamente, ela teve como intuito comemorar a Revolução de Junho de 1830, a qual, inclusive, celebra a queda do rei Carlos X da França e as ascensões da luz. Felipe, o Duque de Orleans. Ai, pronto, tem cada palavra difícil nessa parte aqui, misericórdia. Não sei nem como eu consegui resumir isso. De modo geral, essa obra ficou conhecida como um simbolismo histórico muito forte, pois ela representa ideias republicanos e nacionalistas, os quais eram defendidos pelos lunismo. Sobretudo por conta dessa de outras obras de arte, ele ficou conhecido como um dos pintores franceses românticos mais consagrados da história da arte. Atualmente, essa obra de Denis Diderot está exposta no Museu de Louvre. Agora é Vênus de Milo. Acho que se fala assim. Aqui, ó. Ok. Vou pegar aqui uma então, pra vocês poderem ver melhor. Porque ela é tipo branquinha porque é cerâmica, né? Assim. Aí, agora vamos para a obra de arte bem conhecida internacionalmente que agora vamos para a obra de arte bem conhecida internacionalmente e que, apesar de sua popularidade, ninguém sabe ao certo quando é que ela foi criada e quem criou. Na verdade, só se sabe que provavelmente ela foi criada no século. Peraí, gente, que século é esse? No século XI a.C. É, certo, que é século XI. Para alguns células que eu não vou conseguir enxergar porque eu fiz uma letra minúscula para caber tudo em menos folhas possíveis. Tá bom. É por isso, gente. Tá, mas é antes de Cristo. Contudo, ela foi descoberta em 1820. 1820 na ilha de Milo, a qual pertencia ao Império Otomano. Sobretudo, algumas pessoas acreditam que Alexandros de Antibes foi o provável escultor. Assim sendo, essa obra, conhecida como Vênus de Milo, foi
Foi uma das raras obras de antiguidade que consegui se tornar um ícone popular na, na contemporaneidade. Enfim, como são poucas informações que se sabem sobre essa estátua, existem muitas diferenças sobre a estátua. Inclusive, não se sabe nenhum motivo de ela não ter os braços. Caso tenha achado interessante essa estátua pode se encontrar no Museu de Louvre, em Paris. Aqui é a 10ª já. Vou dar só mais 5, graças a Deus, né? Que o povo deve estar muito nervoso da minha voz. A persistência de memória. Tá? A persistência de memória. Eu acho que eu já vi essa obra em algum lugar, mas eu não sei aonde. Tipo, em algum lugar eu também vi essa obra, só que eu não sei se era real. Deixa a gente ver. Acho que já foi em algum passeio que a gente fez, hein? Não, foi um passeio com minha mãe. Ela deve ter circulado em algum lugar aí do planeta Terra, e eu devo ter visto com a minha mãe, que ela ficou, olha, o relógio caído, olha, quantos relógios, Lolo, olha, meu Deus, quantos relógios, minha filha. Primeiramente, é importante destacar que essa é uma obra de bastante destaque. Além do mais, ela é constantemente referenciada como um dos quadros de maior impacto na cultura popular. Peraí, eu me perdi. Além dos mais, destaque, além do mais, ela é constantemente referenciada. Ela é referenciada como um dos quadros de mais impacto na cultura popular. Sobretudo, essa obra foi produzida em 1931 pelo pintor Castelão, Salvador Dalí. Ai, meu pintor favorito, pronto. Salvador Dalí. Vale ressaltar que hoje ela se encontra no Museu da Arte Moderna Mona, em Nova York. Mas ela não estava em Nova York, porque ela estava em Brasil, viu, Pro? Antes de ir para Nova York, deu uma passadinha pelo Brasil, porque eu vi ela. Nova York, nos Estados Unidos. Sobretudo, essa obra é, inclusive, uma dos principais destaques e símbolos do surrealismo, que é um dos estilos artísticos. Basicamente, de acordo com o pintor, esse quadro foi basicamente todo feito em apenas 2 horas, mas para concluí-lo por completo, ele demorou 5 horas, ou seja, um verdadeiro gênio, não é mesmo? E até aqui, nossa, praticamente já chegamos no final, graças a Deus. Falta 4. Nossa, até eu cansei da minha própria voz, Deus. Pedro tá voltando. O juízo final. Isso aqui, ó. Pô. O juízo final. Ai, que medo. Ai, credo. Dá medo só de pensar. O juízo final. A princípio, essa obra é aquela enorme. A princípio, essa. Peraí que eu tô calando. É assim, eu vou me ver. A princípio, essa obra é aquela enorme que ocupa a parede do altar da Capela Sistina, no Vaticano. Acima de tudo, é uma obra inspirada em uma narração
bíblica Hum. e que, inclusive, reproduz imagens que representam o movimento da ressurreição dos mortos e das justicas divinas. Sobretudo, ela é uma obra produzida pelo pintor italiano Michelangelo entre os anos de 1535 e 1541. Basicamente, é uma obra produzida após um extenso conjunto de pinturas de Michelangelo já havia feito no teto da capela em 1508 e 1512, representando 9 cenas do Gênesis, criação do mundo. Contudo, a criação de Adão ficou considerada como uma das mais famosas, mas ambas as obras do pintor são consideradas como marcos de pintura renascentista. É uma das mais icônicas da história da arte. Inclusive, são essas obras que ajudou a imortalizar a Michelangelo como um dos artistas mais importantes de todos os tempos. E ai, puta, quase acabando, graças a Deus. Faltam 3 obras agora. A Moça com Brinco de Pérola, que é essa aqui. Nossa, uma pérola desse tamanho aqui, uma moça desse tamanho aqui, tá bom, né? Tá vendo só um pontinho de luz na orelha dela, Pro? Esse é bem Aquela simples, é a né? pérola. Eu pensei em desenhar ela, só que assim, eu falei, eu tô podendo, não tô podendo, não tô podendo. Inventei de desenhar logo hoje, falei, vai logo o da, esqueci o nome, o Abapuru da Cachorro da Amaral, tô sem graça. Ó o Cauã aqui no chat, Pro. Nossa, esse povo não para de fazer graça, hein? Eu tô só vendo, eu tô fingindo que eu não tô vendo nada. Eu fingi também que não tô vendo. Sabia que essa arte, também conhecida como a Mona Lisa do Norte, inclusive, essa também é uma arte que não se sabe ao certo quando foi criada. Porém, muitos historiadores acreditam que o pintor holandês Johannes Vermeer a criou em 1665, além desse 1665. Além desse mistério, essa obra se tornou ainda mais embelística, justamente por ela não conter um significado aparente. Aliás, esse pintor holandês ficou conhecido justamente por carregar uma aura de mistérios em torno de seu trabalho. Tanto é que esse quadro ganhou adaptação para os cinemas por ser classificado como muito interessante. Podemos inclusive. Ai, eu tô com mais de 10 minutos aqui apresentando um trabalho, senhor ver agora no relógio, estou mais de 10 minutos apresentando um trabalho. Relaxa. Classificado com muito interesse. Podemos, inclusive, destacar o filme Moça com Brinco de Pérola, em 2003, o qual foi baseado no romance de Jack Chaveires, com direção de Batra Dulé. Basicamente, esse filme conta a história de como Jules Verne supostamente teria criado o quadro icônico. Vale a pena conferir, além dos mais ricos, ao
queria ver, até mesmo saber. Esse quadro se encontra atualmente em Maristus, em Haia, que é um dos mais importantes museus da Holanda. Gente, falta pouco, tá acabando já. Faltam só mais 2 obras e terminou meu trabalho. Tranquilo. Ai, não, eu tô cansada já, mais 10 minutos só falando aqui. Bati meu recorde. A roda noturna, que é essa aqui, ó. É a roda noturna, essa aqui, pronto. Prontinho. Essa obra foi criada em meados de 1639 e 1642 pelo pintor-artista neerlandês Rubens, o qual ficou conhecido pelas suas pinturas barrocas. Sobretudo, ela foi criada como uma encomenda de cooperação de arcabuzeiros de Amsterdã, os quais desejava decorar o salão de sete da companhia. Assim sendo, o artista criou essa tela a quando inicialmente se chamaria a Companhia do Capitão Franz Bacon do Tanque. Ai, pelo que nome grande. É quase 3 linhas só de nome. Capitão Gluckskant do Tanque. Inclusive, assim como esse nome, o quadro também é realmente muito grande, tanto que ele tem uma dimensão de 5 metros de comprimento e quase 4 metros de altura. Essa pintura ficou conhecida como o Magnum Opus de Recante. Além do mais, ela é contratada atualmente em exposições no Miquelus do Museu Nacional do País Baixo, colonizado em Amsterdã. Até chegou o abapuru da Resta do Amaral, pro que foi o desenho que eu fiz. Que caso é esse aqui do pezão gigante? Eu gosto muito dele. Que eu fiz a releitura dele aqui, ó. Agora vamos falar de obras de arte brasileiras. De modo geral, falta pouco, tá? Só falta mais uma obra e deu fim no meu trabalho. Fica tranquilo. Agora vamos falar de obras brasileiras. De modo geral, essa tela é basicamente uma das mais conhecidas por nós brasileiros. Sobretudo, ela é uma arte produzida pela Tarsila do Amaral, em 1928. Inclusive, Tarsila ficou conhecida como uma das principais precursoras de modernismo brasileiro. Basicamente, Abapuru é um nome de origem tuti-guarani e que significa homem que come gente. Ai, gente, quero saber que nome. Nossa, se eu soubesse disso antes, minha filha não teria nem feito isso. Homem que come gente. Pra você deu sorte. Que, nossa, eu falei, vai ser esse mesmo que eu vou enviar. Na hora que já tinha desenhado, o desenho tava pronto. Eu fiz o resumo, eu falei, putz, eu não fiz isso não. Aí eu falei, eu fiz isso sim. Cometi um erro. Tá, cadê onde que parei? Tá, brasileiro, entre aspas, brasileiro, peraí, Pro. De homem que come gente. Essa tela, por ser tão diferente das demais, se tornou um marcão inicial do movimento antropofágico. Basicamente, esse movimento consistia na
deglutinação de culturas estrangeiras e qual chegava ao Brasil era adaptada para a realidade do país. Sobretudo, Tarsila pintou essa tela como um presente de aniversário para o seu marido, o escritor Rocans, parece Hokage, gente, mas não é Hokage não. Rocans de Andrade, ou seja, de presente de aniversário, ela foi para a tela brasileira mais valorizada do mercado artístico mundial. Assim sendo, você pode encontrá-la no Museu da Arte Latino-Americano em Buenos Aires, Malba, na capital argentina. E por último, Deus, obrigado, Senhor. Só um minutinho, Nonô. Como ele vai fechar, a gente clica no link e volta e você encerra, tá bom? Aí você faz o seu último. Ai, Deus, essa não aguentava mais pro ai. Calma. Tô até suando aqui, olha. Respira. Nossa, Senhor.